Olá, meu amigo, meu irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse canal nós procuramos trazer uma palavra de reflexão, uma palavra que edifique, uma palavra que traga crescimento espiritual, sempre buscando trazer essa reflexão com base nas Escrituras Sagradas, naquilo que o Senhor tem para nós, para o nosso crescimento, ok? E hoje eu quero trazer aqui um texto para a nossa reflexão, que se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ok? É um texto bem conhecido, né? E eu quero trazer uma reflexão. Eu estive meditando nesse texto e eu quero também que vou abrir aqui no meu PC algumas anotações, um texto também que eu quero compartilhar com você aqui, né? E quando eu estive meditando nesse texto, me chamou a atenção quando Paulo aqui escreve e fala a respeito do andar nele. Nele quem? Andar em Cristo, né? E a respeito disso que eu quero falar com você, quero refletir nesse momento, né? Ele diz aqui no versículo 6 que aquele que recebeu a Cristo, o Senhor, deve andar como ele, ou andar nele, né? Andar assim como ele também andou. E eu entendo, partindo desse texto, que se nós, aqueles que receberam a Cristo como Senhor, tiverem realmente recebido a Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, na sua vida, essa vida ela vai se manifestar com o conhecimento íntimo do próprio Cristo, o conhecimento da pessoa de Cristo. Esse conhecimento da pessoa de Cristo, por meio da fé, vai me levar a uma caminhada em Cristo, uma caminhada de fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, a minha vida ela vai ser expressada, né, pela fé em Cristo Jesus. Então, eu entendo que o andar em Cristo, e aí eu quero trazer de início uma reflexão e destacar que a palavra andai, né, que essa palavra, primeiro, o andar em Cristo, eu vou aqui abordar alguns pontos, quero, na nossa caminhada aqui nesse texto, extrair alguns pontos para nós entendermos o que é esse andar em Cristo, o andando em Cristo, né? E eu entendo que, em primeiro lugar, caminhar sugere ação. O andar, o caminhar, sugere ação, né? É uma ação, andar. E a palavra aqui, andai, no original grego, ela significa conduzir-se pela vida. A tradução ao pé da letra da palavra andar, no original grego, andai, é conduzir-se a si mesmo, é comportar-se, é ter um comportamento, é ter uma conduta de vida, e uma conduta diária de vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo é, ora, se você que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, então passe a se conduzir de acordo com ele, de acordo com como ele andou, né? Passa a ter uma conduta diária cristã, de uma vida verdadeiramente cristã. É isso que o texto nos traz em primeiro lugar. Então, quando se fala andar nele, o caminhar, ele sugere uma ação. Não existe cristianismo sem uma conduta de vida cristã, sem um andar cristão, né?
E a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem vários textos que vai nos mostrar isso de uma forma, muitas vezes, implícita e outras vezes explícita, né? Em outros textos, a palavra de Deus diz que temos que andar segundo o Espírito Santo de Deus, né? Andar em espírito, adorai a Deus em espírito e em verdade, condutas de vida, conduta cristã, né? Maneira de agir. É isso que o texto nos diz. Então, essa caminhada, esse andar em Cristo sugere isso. Em primeiro lugar, sugere ação. A primeira coisa que eu entendo nesse texto, andar em Cristo, na verdade, é uma vida, é um viver, é uma vida modelada segundo a dele. Simplificando aqui, digamos assim, traduzindo, né, em outras palavras, o que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte: andar nele, andar em Cristo, é viver uma vida segundo a Deus, segundo o molde, segundo o modelo de Cristo, segundo o modelo de Cristo. É isso que ele está dizendo. E aí, para fundamentar isso que eu estou dizendo, tem alguns textos da palavra de Deus que nos mostra isso. Veja só, 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. João está falando aqui a respeito de Jesus. Olha só, aquele que diz estar em Cristo, ou seja, em outras palavras, aquele que diz ser de Cristo, ou ser cristão, deve andar como Cristo também andou. Ter o mesmo comportamento, ter as mesmas atitudes, ter os mesmos gestos. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui nessa primeira carta. O apóstolo Pedro também, nessa primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, ele também diz algo semelhante. Diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, andar segundo Cristo andou. Cristo deu o exemplo para que eu também seguisse de acordo como ele andou, de acordo com seus passos. Eu também venho andar os mesmos passos. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para a nossa reflexão é que andar nele sugere uma ação. Não existe vida cristã sem uma ação cristã, sem uma conduta cristã. Entende? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você e refletir é sobre isso. Segundo ponto é que esse caminhar em Cristo, ou andar em Cristo, essa caminhada, o caminhar, ele vai implicar em algumas coisas. Primeiro, ele vai implicar em um progresso. O caminhar em Cristo implica em um progresso. Mas que tipo de progresso? Um progresso de conhecimento de Deus. Conhecimento do Senhor Jesus Cristo e crescimento espiritual. É nisso que implica o caminhar com Cristo, o caminhar em Cristo, andar com Cristo. Consequentemente, quando eu passo a viver uma vida cristã verdadeira, andando com Cristo, eu vou progredir no conhecimento de Deus. Por quê? Porque eu vou progredir na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, eu vou crescer e eu vou progredir no conhecimento do próprio Deus, porque Cristo é o próprio Deus. Você entende isso? Cristo é a revelação de Deus, Cristo é a encarnação do próprio Deus. E eu andando com Cristo, eu vou crescer no conhecimento dele. E crescendo no conhecimento dele, eu vou crescer no conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia nos exorta nesse progresso. Ela nos exorta a progredir nesse conhecimento de Deus. E o andar em Cristo vai me levar a isso. É praticamente uma lógica. Uma lógica. Ora, se eu ando com Cristo, eu passo a conhecê-lo. E se eu passo a conhecê-lo, eu passo a conhecer o próprio Deus. E esse conjunto, né, esse caminhar, vai me levar a um crescimento espiritual. Naturalmente eu vou crescer espiritualmente. E é isso que a Bíblia nos aponta, a Bíblia nos mostra, quando nós falamos de andar em Cristo, de crescer no conhecimento de Deus. Naturalmente eu vou amadurecer espiritualmente, naturalmente eu vou ter um crescimento espiritual. Ok? E
É interessante como a Bíblia ela também vai sempre nos exortar a isso. Pedro também escrevendo na sua carta, 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, na primeira parte do versículo diz assim, ó, antes cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro já exorta isso, a esse crescimento, a essa busca de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí isso vai me levar, naturalmente, como eu digo, repito, a um crescimento espiritual. E é interessante sobre o crescimento espiritual, Pedro, algo que segue, né, que naturalmente segue esse crescimento espiritual, que é uma marca, eu chamo de uma marca. A marca da pessoa que amadurece, que cresce espiritualmente, aliás, uma das marcas, né, mas essa é bem patente, ela é o desejo pela palavra de Deus. Não só o desejo pela palavra de Deus, como também o prazer na palavra de Deus. A pessoa que amadurece espiritualmente, a pessoa que cresce espiritualmente, ela vai ter cada vez mais desejo de estar meditando na palavra de Deus. Ela vai ter não só um desejo, mas o prazer na palavra de Deus. Ao ler a Bíblia, ao meditar na Bíblia, ela vai ter prazer. Ela não vai ler a Bíblia mecanicamente, mas ela vai se alegrar ao ler a Bíblia. Ela vai se emocionar, ela vai chorar ao ler a Bíblia, porque ela vai ter prazer na palavra de Deus, né? E a Bíblia ela nos mostra alguns textos de alguns homens de Deus que sempre exaltaram a palavra de Deus. Você vai ver isso, os profetas como Jeremias, né? Tem um texto lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16, que diz assim, olha só, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Olha só que expressão de prazer na palavra de Deus que o profeta Jeremias coloca aqui nas suas palavras, né? Ele fala assim, ó, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, né? Elas são a minha alegria. Você vê também o Davi, quando fala da palavra de Deus, o livro de Salmos está repleto de textos que exaltam a palavra de Deus. O Salmo 119, querido, leia o Salmo 119, ele é um tributo à palavra de Deus. Leia esse texto. Medite no Salmo 119, você vai ver esse tributo maravilhoso que o salmista faz à palavra de Deus. E com muita razão, né? Tem um texto também, 1 Pedro 2,2, que eu acho fantástico, que diz assim, ó, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha com o que Pedro aqui compara a palavra de Deus. Ele faz uma comparação. Aquela pessoa que quer amadurecer espiritualmente, ela vai sempre ter um desejo ardente como uma criança recém-nascida. Tem pelo leite materno. Né? Ele faz essa analogia, né? Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que seja dado crescimento para a salvação. O amadurecimento espiritual na caminhada cristã ele se dá através do desejo e do prazer na palavra de Deus. Isso é importantíssimo. É uma marca daqueles que crescem espiritualmente, que começam a amadurecer espiritualmente, né? E isso só se dá pelo conhecimento, pelo progresso do conhecimento de Cristo e do conhecimento do próprio Deus. Ok? E já caminhando aqui para o final do nosso vídeo, o terceiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão nesse texto, onde nos fala sobre o andar em Cristo, é o caminhar que implica numa continuação. Né? Esse caminhar ele vai implicar numa continuação, ou seja, implica num progresso, e esse progresso ele não para por aí, implica numa continuação. Quem anda com Cristo verdadeiramente, ele não só anda um momento, ele não vai andar e vai parar, né? Mas necessariamente o andar com Cristo, nesse progresso de conhecimento, de crescimento espiritual, vai me levar a uma continuação. O que eu quero dizer com isso? Que deve haver uma habitação perpétua de Cristo em mim.
Eu não tenho Cristo apenas numa reunião, em um culto, em um templo, ou em uma reunião, em uma casa. E quando eu saio dali, já não tenho mais Cristo, volto a uma vida pecaminosa, né? De desejos da carne, de prática do pecado. Não, isso não é caminhar em Cristo. O caminhar em Cristo me leva a entender e a ter Cristo continuamente na minha vida. Não importa onde eu esteja, Cristo está em mim e eu em Cristo. Somos um. Eu e Cristo somos um. É isso que é o caminhar em Cristo. Devemos sempre caminhar e fazer a vontade do Mestre. Isso é a caminhada cristã que vai implicar nessa continuação, né? Não tem como não ter essa continuação. Se não tiver essa continuação, você não está andando em Cristo, ok? E por último, o caminhar em Cristo ou andar em Cristo também sugere um hábito. E aqui o que eu quero dizer é que o hábito ele é o tom constante da vida de uma pessoa. É o que norteia, é o que leva, é o que conduz. Então, o caminhar em Cristo, ele tem que ser na minha vida algo habitual, cotidiano, todos os dias. Ter Jesus como essência do meu ser. Isso é caminhar em Cristo. Já se torna um hábito, algo natural na minha vida, algo natural na sua vida. Não algo apenas esporádico, momentâneo, emocional, sabe? Levado por um momento. Não. O caminhar em Cristo, ele vai me levar a ter uma continuação. E essa continuação é um hábito. Você entende desde o início da nossa mensagem, quando eu falei que o andar em Cristo, ou o caminhar em Cristo, ele sugere uma ação. É uma ação, é um ato. Né? Eu vou ter uma vida cristã verdadeira, né? Cotidiana, né? Que vai me levar a um progresso, conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, de crescimento espiritual, que vai me levar a uma continuação nessa caminhada. Eu não vou parar. Olha, se eu estou crescendo com Cristo, eu não vou parar. Você vai ser contínuo na minha vida. E vai se tornar um hábito. Vai ser habitual. É algo natural na minha vida, o andar com Cristo, o ter uma vida cristã. Ok? Então, essa era a palavra que eu tinha para você hoje. Espero que você tenha sido abençoado e edificado através dessa palavra, ok? Que Deus abençoe e até um próximo vídeo e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, ok? Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.